Nós estamos na nossa série, O Reino em Movimento, e eu quero te convidar a ler comigo novamente os versos 17 ao verso 20 do capítulo 5 de Mateus. Hoje nós vamos focar um pouco mais a nossa exposição no último versículo, no versículo 20, mas vamos ler todo esse bloco de texto aí para nós. Diz assim a palavra do Senhor: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Queridos, Charles Spurgeon, ele usava uma ilustração interessante, e eu passo a contá-la para vocês aqui. Era uma vez um horticultor que cultivou uma cenoura de um tamanho muito grande. Ele levou ao rei e disse: meu senhor, essa é a maior cenoura que já cultivei ou que jamais cultivarei. Então eu quero oferecê-la ao Senhor em sinal do meu amor e meu respeito ao Senhor. E aí o rei ficou comovido e discerniu o coração daquele homem, de modo que quando esse homem estava indo embora, estava se virando para ir embora, o rei disse: espere um pouquinho, você evidentemente é um bom administrador da terra. Eu tenho um pedaço de terra perto do seu, e eu vou fazer o seguinte, eu quero dar esse pedaço para você de graça, como um presente para que você também o cultive e faça algo bom nesse pedaço de terra. Então, o horticultor ficou maravilhado e muito satisfeito e foi feliz para casa. O problema é que, ao lado, ali próximo, havia um nobre que ouviu tudo aquilo e pensou: que coisa! Se é isso que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei alguma coisa, então, melhor? No dia seguinte, esse nobre apareceu diante do rei, conduzindo um belo alazão preto, um belo cavalo de raça preto. Ele prostrou-se diante do rei e disse: meu senhor, crio cavalos, e esse é o maior cavalo que já criei ou jamais criarei. Portanto, eu quero oferecê-lo ao Senhor em sinal do meu amor e do meu respeito ao Senhor. Mas o rei discerniu o coração dele e disse: muito obrigado. O rei pegou o cavalo e simplesmente mandou aquele homem embora. E quando ele fez isso, aquele homem ficou perplexo diante do rei e demonstrou toda a sua insatisfação. E aí o rei se dirigiu a ele e explicou, dizendo: deixe-me explicar uma coisa. O horticultor veio aqui e deu a cenoura para mim, mas você veio aqui e deu o cavalo para você mesmo. Veja, é interessante, talvez, olhando essa figura de ilustração, olhando essa história coloca exatamente a gente diante daquilo que Jesus está confrontando no Sermão do Monte. Ele está confrontando no Sermão do Monte a diferença muito clara entre uma religião que era vivida engessada, sem perceber a lei, longe e distante das coisas do Senhor, que preocupava-se extremamente consigo mesmo, e o que ele vai apresentar, ou o que ele tem apresentado, que é o Evangelho. Veja, externamente, os dois personagens da nossa parábola, eles presentearam o rei, o presente deles pareceu generoso, os dois pareceram honrar o rei, mas internamente, um veio diante do rei por amor, o outro veio diante do rei tentando obter alguma coisa. Um veio diante do rei porque tinha algo
para dar e oferecer, e aquilo era genuíno. O outro viu uma maneira de lucrar algo e de ter um benefício próprio a partir daquele que ele tinha em mente. E é esse tipo de espiritualidade que Jesus está confrontando aqui no Sermão do Monte. Você vai se lembrar da semana passada, nós dissemos que as bem-aventuranças, ou o caráter do cristão, ele é colocado nas bem-aventuranças. Ele é o manso, ele é o pobre de espírito, ele é o que chora, ele é o que tem sede, fome de justiça, ele é misericordioso, ele é aquele do coração limpo, ou seja, o seu caráter está muito bem delimitado pelas bem-aventuranças. Logo em seguida, a gente vê que o papel do cristão está muito bem delimitado. Ele é sal e ele é luz nessa terra. Ele deve viver de tal maneira que esse caráter interno, ele sobrepasse da sua vida e atinja outros ao seu redor. E aí Jesus começa a dizer agora para a gente, e que é esse versículo-chave aqui para tudo que ele vai reinterpretar a lei, ou a maneira como esse cristão vive. Ele vai dizer que ele vem e diante da acusação de deixar a lei, ele vai mostrar para a gente que ele não deixou a lei, pelo contrário, ele cumpriu a lei, ele significou a lei. Ele é aquele para quem a lei e os profetas apontavam, ele é aquele que dá sentido último à lei, e que essa lei não passaria, até que o mundo seja mundo, enquanto ele não voltar na sua segunda vinda, enquanto tudo não terminar, essa lei continua cumprindo o seu papel, de apresentar o homem ao Senhor, de lembrar ao homem que ele é pecador, que ele precisa do Senhor, de estabelecer um padrão daquilo que agrada ao Senhor, ou seja, a lei continua ali. Ele chama os seus discípulos a vivê-la ou a exercê-la de uma maneira qualitativamente melhor, ao ponto de chamá-los de maior ou menor no reino dos céus. Aquele então que, através de Cristo ou em Cristo Jesus, vive a lei, anda na lei, ama a lei do Senhor, acha prazer na lei do Senhor, vai ser por essa lei transformada ao longo do tempo. Qualitativamente melhor, uma fé maior. Veja, no primeiro sermão, nós falamos ali do verso 19, que ele fala sobre ser menor ou maior no reino de Deus, não está necessariamente falando sobre ser salvo ou não ser salvo, porque os dois já estão no reino de Deus. Um simplesmente tem uma vida mais madura, que a lei lhe proporciona, e viver a lei lhe proporciona, amando ao Senhor lhe proporciona, e o outro tem uma vida mais imatura em todo o tempo. Mas Jesus continua falando agora, e ele vai mostrar para a gente que há algo mais, há um tipo de pessoa que não entra no reino dos céus. Se aqueles que têm uma maturidade pequena ou grande convivem no reino dos céus e podem estar no reino dos céus, ele vai dizer que há aqueles que têm um tipo de justiça, jamais entrarão no reino dos céus. E aqui é o que a gente vai ver na manhã de hoje, é exatamente isso. Jesus, ele, a partir do momento que ele fala que ele não veio revogar, mas veio cumprir, ele passa agora a exigir, ou ele passa a mostrar para a gente que a vivência na lei, a partir daquilo que Jesus coloca, ela é mais alta. Ela exige mais daquele que vive ela. Porque ele exige que a gente viva a partir de Cristo. É ele que nos possibilita, nós não temos condições naturais de fazer isso. Veja, a justiça do reino, e esse é o meu ponto hoje, a justiça do reino não é uma espiritualidade baseada em performance externa. A justiça do reino não é a gente estar de tempos em tempos dando um presentinho valioso ao nosso rei. É de tempos em tempos dando um cavalo ao nosso rei, ou dando um presente a nós mesmos, travestidos que estamos dando ao nosso rei. A justiça do reino é uma transformação produzida na nossa vida, em nós,
pela graça de Cristo. E nosso texto hoje, principalmente o verso 20, ele vai colocar a gente diante de pelo menos 3 movimentos desse texto. O primeiro deles, ele vai mostrar para a gente a insuficiência da justiça dos fariseus. Jesus vai expor e vai mostrar que a justiça dos fariseus, desse grupo que estava ali, inclusive questionando a Jesus sobre a lei, sobre o fato de revogar a lei, era pequena, ela não conseguiria suprir exatamente aquilo que se precisava. A segunda coisa, ele vai apresentar uma justiça superior, que é a justiça do reino. E o terceiro movimento, ele vai mostrar que é impossível, jamais entraremos pela justiça própria. Jamais estaremos diante do Senhor com essa justiça aqui dessa terra, ou essa chamada de justiça própria. Então, primeiro movimento é a insuficiência da justiça dos fariseus. Veja, ele começa dizendo assim: eu afirmo, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Presta atenção, talvez para a gente está um pouco distante dessa frase aqui, mas essa frase ela soa como uma frase chocante nos tempos de Jesus. Porque escribas e fariseus, eles pareciam, se você encontrasse com um deles na rua, eles pareciam ser os homens mais santos que já pisaram naquela parte de terra ou naquela terra. Eram homens como os escribas, por exemplo, que passavam a vida e tinham como profissão ensinar e expor a lei. Eram copistas. Eram homens que viviam pesquisando, eram homens que viviam trabalhando com a lei, trabalhando com todo o material da Torá, todo o material sagrado para aquele povo. Eram homens que você olhava e falava: meu Deus, esse homem, a única coisa que ele faz é estudar, é buscar o Senhor. Os fariseus, então, eram homens que eram notáveis por uma pretensa piedade. Os fariseus têm ali o surgimento no século II a.C., e parte do trabalho dos fariseus era guardar a lei. Era o que eles falavam de criar cercas ao redor da lei, de tal maneira que não se desprezassem a lei de Deus. Nasceu pela ideia do amor à lei, do guardar a lei, do manter a lei pura, de manter uma religião pura. E aí a gente vai vendo que esses homens, eles eram pretensos, acurados intérpretes da lei, e tinham uma aparência de piedade. Você vai encontrar aqui mesmo no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre oração, ele vai confrontar a oração com esse tipo de homem, que faz uma oração que parece uma oração piedosa. Ele vai dizer: quando vocês orarem, não orem como os fariseus, porque eles querem aparecer. Eles fazem para serem vistos. Eles fazem para serem notados. Então, Flávio Josefo e alguns outros escritores vão dizer que era comum naquele tempo, que quando dava a hora de oração no templo, algum fariseu se atrasava de propósito, para que no horário correto ele parasse onde estivesse, de preferência no meio de uma praça, levantasse as suas mãos e mostrasse a sua piedade orando. Mateus 23, Jesus vai dizer isso: vocês entram na casa das pessoas e vocês extorquem aquelas pessoas, e aí, para compensar, vocês fazem longas orações a respeito daquilo. O fariseu tinha uma ideia de uma piedade, de uma virtude de vista. Aquilo que a gente via de aparência, que é vazio, que faz muito barulho, mas é vazio de essência. Jesus vai confrontá-los aqui. Mas veja, para aqueles homens que estão ouvindo aquilo, Martin Lloyd-Jones diz assim, é como se eles dissessem, depois de ouvir essa frase de Jesus, que a justiça deles tinha que ser maior que a dos fariseus, é como se eles dissessem: epa, para mim não tem a menor esperança alguma de algum dia chegar a ser tão bom quanto um escriba e um fariseu. Quanto mais sobrepassar a minha justiça, a justiça daqueles homens. Veja, e é aqui que Jesus não vai afrouxar a lei, porque parte do que os fariseus faziam era exatamente esse. Eles tentavam tornar a lei mais
tranquila para que eles mesmos pudessem cumpri-la, ou traziam junto ali as tradições dos anciãos. Veja, Jesus faz exatamente o contrário. Ele não revoga a lei, ou ele não afrouxa a lei. Veja, o erro de afrouxar a lei, de desconsiderar a lei, nós falamos no domingo passado, ele é chamado de antinomianismo. Ou nos nossos dias nós podemos chamá-lo de relativismo, aonde a lei deixa de existir, eu passo a ser a minha referência e eu passo a definir o que é a lei. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Que lei? É essa que está dentro da tua cabeça. Basicamente, o antinomianismo é essa ideia. E Jesus não está exatamente indo por ali, porque ele está confrontando o oposto a essa sensação, que é um oposto conhecido por todos nós, que é o legalismo, que é o dar o presente para o rei, mas querendo eu ganhar o presente. É baseado naquilo que eu faço, naquilo que eu sou e quem eu sou. Veja, Lucas vai registrar para a gente uma imagem muito clara de como eram os fariseus, para a gente se lembrar disso aqui. Acompanhe comigo a leitura de Lucas capítulo 18. Jesus contou essa parábola, verso 9. Para alguns, veja, a primeira característica do fariseu, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam outros. Essa era a primeira ideia do fariseu. Ele achava que a sua observância da lei, ele achava que o seu lugar religioso, ele achava que ser do partido do fariseu era, por si só, uma primeira virtude que ele tinha. Jesus está dizendo que esses homens pensavam, confiavam em si e se achavam melhores do que todos os outros ao seu redor. E ele continua: 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens e não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda sou como esse publicano. Só para a gente se lembrar, o publicano era aquele judeu que trabalhava para Roma, cobrando imposto pelos romanos. Era alguém extremamente mal visto naquele tempo. Era alguém que você estaria exatamente longe se falasse de alguém que tivesse virtude. Jesus coloca 2 personagens que aparentemente estão nos 2 extremos. Um se considera extremamente virtuoso e o outro sabe que não tem virtude alguma. Sabe que não é aquilo tudo que ele pensa que poderia ser. E assim continua o fariseu: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Mateus 23 vai dizer para a gente que se os fariseus, ele vai dizer lá, né, Jesus vai dizer: vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo do cominho. Veja, nos dias de hoje, né, a gente está aqui decidindo se dá dízimo ou se não dá dízimo. Tem um monte de gente com um monte de lei, se dá dízimo ou se não dá dízimo. Jesus está falando que esses homens aqui era aquele que, se encontrasse uma moeda no chão, ele pegaria aquela moeda, calcularia o valor e adicionaria o valor daquele dízimo ao seu dinheiro no final do mês, porque o negócio era ele parecer piedoso e ele cumprir estritamente a lei. Ele fazia isso do cominho, ele fazia isso da hortelã, ele fazia isso das menores coisas que ele tinha ao seu redor. Uma outra coisa interessante, fala que ele jejua 2 vezes por semana. Irmãos, a lei previa que um fariseu ou que um homem deveria jejuar 1 vez ao ano. E esses homens se acham extremamente santos, porque colocaram uma regra que eles deveriam jejuar 2 vezes por semana. Lá em Mateus 23, Jesus ainda vai dizer para eles assim: vocês colocam fardo sobre as pessoas que nem vocês mesmos conseguem colocar. Esses eram os fariseus. E ele vai dizer: eu sou orgulhoso, porque eu não sou como esses outros. Dou o dízimo de tudo que ganho. Veja, a oração do fariseu é em torno dele. Eu faço,
Eu jejuo, eu dizimo, e eu não sou como ele. Qual é o contraste? O publicano. O publicano mal ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E Jesus continua dizendo aqui na nossa história de que esse desceu justificado para sua casa e não aquele que se gabou ou se falou sobre si de tal maneira diante do Senhor. Veja, meus irmãos, o legalismo, em resumo, simples e direto, é a tentativa de usar a obediência para tentar conquistar a aceitação diante de Deus. Nós falamos muitas vezes que somos salvos pela graça, mas vivemos como se ainda estivéssemos amontoando uma série de pilhas de méritos para que Deus olhe para a gente e encontre favor em nós. A coisa não está muito legal, a vida não está muito boa, as finanças não estão muito jóia, então vamos dar uma melhorada na vida espiritual? Vamos ir mais na igreja? Vamos estar por lá? Vamos buscar o Senhor? Por quê? Porque Ele vai ver. E quando Ele vê, Ele vai se lembrar de mim. E quando Ele se lembrar de mim, eu vou encontrar favor. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo dar presente para nós mesmos. Essa é a lógica do mérito. Nós não estamos indo buscar ao Senhor pelo Senhor, nós estamos indo buscar ao Senhor diante da realidade que Ele coloca diante de nós. Nós estamos indo buscar ao Senhor com a ideia no coração de que se as coisas mudarem, Ele pode se mostrar favorável a nós. E ao se mostrar favorável a nós, Ele vai mudar a nossa sorte, Ele vai mudar as coisas. E aí então, Ele será bom conosco. Veja, essa é uma ideia que o legalismo coloca dentro de nós. Timothy Keller vai dizer que o legalismo é uma inclinação profunda do coração humano para a autossalvação. E é isso que a gente faz. A gente tenta se salvar através das nossas próprias fórmulas de fazer as coisas, através da nossa própria maneira de conduzir as coisas. Ontem, numa conversa em casa com meu pai, a gente estava falando sobre uma determinada série de assuntos e chegou um momento que eu disse assim: pai, o negócio nessa conversa não é se você acredita ou deixa de acreditar. O grande problema dessa conversa que a gente está tendo é que chega uma hora que a gente decide não aceitar. Porque vai ter que mudar muita coisa que a gente pensou. Vai ter que alterar muita coisa que a gente viu. E para a gente é melhor controlar as situações, controlar a narrativa, fazer da maneira como eu quero. Então, se alguém me convenceu que se eu for bonzinho, Deus vai fazer o que Ele quer que eu faça, então eu vou ser bonzinho. Eu vou fazer aquilo. Mas veja, o que nós estamos fazendo aqui não é vivendo pela graça de Deus. Nós estamos aqui dando presente para nós mesmos. Porque esses que são bonzinhos, facilmente, ou vou usar outra palavra, esses que são dessa maneira bonzinhos para que o Senhor os recompense, eles têm uma tendência muito clara e muito forte de frustrar-se com o Senhor, de frustrar-se com Deus, de dizer: Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me quer, quando na verdade a única coisa que Ele fez foi pegar o cavalo que você deu de presente, olhar para você e dizer: obrigado. E você está ali assim: mas é só isso? E Ele está dizendo: é. Porque o presente era para você, não era para mim. É só isso, exatamente isso. Veja, o fariseu e o escriba são, portanto, a manifestação da justiça própria, que confia em qualquer coisa além de Cristo para ser aceito por Deus. Essa é a grande manifestação da justiça própria. Os fariseus olhavam para a observância da lei, olhavam para os comportamentos, e quando eles olhavam para isso, eles se sentiam valiosos, aprovados, superiores, seguros e bom o bastante. O seu senso de gente, de valor, de identidade, era então inflado naquele lugar. Veja, Jesus está dizendo: mas não é assim, não funciona assim. Toda essa justiça não passava de algo externo,
e nunca vai deixar de ser algo externo quando cultivarmos. No final de Mateus 23, verso 27, verso 28, Jesus diz assim para os fariseus ao confrontá-los. É uma série dura, depois você pode ler na sua casa, de vários ais, de várias exortações fortes. Jesus está ali sendo firme com eles, e uma delas é assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Essa é o retrato do coração de todo aquele que alimenta a justiça própria. É isso que a justiça própria faz conosco. Ela corrói de dentro para fora. Você pode até passar um bom stain, você pode até passar um bom anti-ferrugem, mas a questão é que de dentro para fora, isso está sendo corroído. E essas atitudes estão sendo evidenciadas. E a vida pela aparência está sendo cada vez mais incentivada. E o que temos é uma religião construída em cima de um castelo de cartas. Veja, Jesus vai então confrontar agora com a superioridade da justiça do reino. Ele diz: se a justiça de vocês não exceder, e muito, precisa exceder, mas precisa exceder e muito, precisa exceder demais. Veja, não é apenas uma questão aparente, é uma questão de dentro, de coração, do que acontece quando você é submetido à vida de Cristo Jesus, ao Evangelho, e como isso começa a mudar o seu coração. Essa justiça, ela vai nascer, meus irmãos, não é por vontade, ela não vai nascer por desejo, ela não vai nascer por você simplesmente se comportar direitinho, não vai nascer por uma temporada que você esteja bem com Deus. Essa justiça vai nascer de um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa justiça nasce desse coração que, antes de nascer, ou antes de se colocar diante do Senhor, reconhece que é pobre de espírito, reconhece que é manso, reconhece que precisa da graça de Deus. E essa é uma situação, é uma circunstância que só Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, faz no nosso coração. Eu tenho certeza que você conhece pessoas, que você gasta tempo falando sobre tudo isso aqui, e ele vai levantar como se ele não tivesse te ouvido, e vai continuar exatamente agindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, esperando a mesma recompensa de Deus, e tratando o Senhor e a relação com o Senhor como um negócio, e não como uma vida que foi feita nele. Veja, irmãos, esse texto nos coloca diante de uma realidade. Jesus requer na relação com ele profundidade. Jesus vai mais fundo, e a gente vai ver isso aqui mais detalhado na lei, mas veja, quando ele vai falar sobre, por exemplo aqui, sobre o primeiro bloco de ensino, que ele vai falar sobre a ira, ele vai dizer assim: não mate. Mas veja, o fariseu sabia disso. O fariseu sabia o que era matar. Ele não matava, mas ele mandava matar. E aí Jesus vai mais fundo, ele vai dizer assim: se você intentar matar, se você desejar matar, se você pensar em matar, se você arquitetar no seu coração, se você nutrir ódio ao ponto de olhar para aquele ser humano e dizer assim: se você não existisse na face da terra, o mundo seria um mundo melhor e você podia morrer, você já matou. Veja, é mais fundo. O adultério, a mesma coisa, ele vai dizer aqui: não adulterarás, mas isso todo mundo sabe. E a tradição dos anciãos estava permitindo os anciãos a adulterar porque eles quisessem. Por exemplo, você vai ver a carta de repúdio, a gente vai falar sobre isso depois, ele tinha que explicar por que ele estava deixando aquela mulher. E alguns deixavam porque a mulher não cozinhava do jeito que ele queria, ou simplesmente porque falou alguma coisa que ele não gostou. E aí Jesus vai dizer assim:
Tudo bem, não é a questão do adultério apenas, porque isso eles sabem. Mas é como você olha para outras mulheres ao seu redor. O que o seu coração deseja, sente, anseia ao olhar para aquelas mulheres ao seu lado ali? Jesus vai mais profundo. A intenção já mostra para a gente, ou a intenção é complicado, mas Jesus vai dizer que esse arquitetar do coração, ele já faz parte, já mostra para a gente que a gente precisa da graça de Deus. Meus irmãos, a minha e a sua justiça precisa nascer de um coração que foi regenerado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque nós ainda temos resquícios da queda em nós. Nós ainda nos iramos. Nós ainda olhamos para as circunstâncias que vivemos e pensamos, isso aqui eu não consigo perdoar não. Que Deus me perdoe, mas isso eu não perdoo. Ou eu olho e rapidamente julgo e crio uma forma, uma maneira e passo a tratar aquelas pessoas ao meu redor dessa maneira. Veja, a justiça dos homens, ela vai olhar para fora, mas a justiça de Deus olha para o coração. A justiça de Deus olha para o coração, olha para o estado da mente, e ela vai nos encontrar então orgulhosos ou vai nos encontrar humildes. Mas a justiça de Deus vai fazer esse trabalho em nós. Ela vai nos encontrar contando vantagem, que eu sou bom, eu não sou como esses outros, eu não sou tão ruim quanto pareço ser, ou ela vai nos encontrar chorando por causa da nossa miséria, porque percebemos que sem Ele não podemos, que sem Ele não conseguimos. Ela vai nos encontrar pedindo nossos direitos diante de Deus e de todos, ou vai nos encontrar mansos diante do Senhor. A justiça que Jesus espera de nós, meus irmãos, é que exceda e muito a desse mundo. Exceda e muito a lógica desse mundo, porque ela é contra a lógica. Você conhece a história de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, ela é presa no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, ela é abusada, ela quase morre, ela é violada de todos os tipos que você pode fazer. E aquela mulher contando no seu testemunho, chama O Refúgio Secreto, o nome desse livro. Se você gosta de biografias de homens e mulheres de fé, leia esse livro é fabuloso. Essa mulher está contando que ela está ali, depois de terminar uma pregação, já na Alemanha liberta, ela não morreu, ela está naquele lugar, vem um homem no final do culto, em direção a ela, estica a mão para ela e diz, eu quero te pedir perdão, porque eu era aquele do seu campo de concentração, que fez o que fez com você. E aquela mulher, então, tem que decidir viver pela justiça que ela pregava, ou viver pela justiça própria. E ela experimenta a justiça de Deus trocando lugar com a sua, e a graça de Deus ajudando a liberar perdão. Sabe, irmãos, alguns de nós aqui carregam fardos, porque não conseguem perdoar. Mas não é porque não conseguem perdoar, é porque estão cultivando uma justiça que não é sua. Há anos, em casa, no trabalho, consigo mesmo, com família. Nós vamos reunir agora Dia das Mães, vamos estar juntos, e talvez você vai estar na mesa com pessoas que você decidiu não ter tanta relação, mas precisa estar porque são família. É parte desse corpo que a gente tem. E em algum momento, talvez no dia de hoje, você vai ver aquela pessoa fazendo alguma coisa e o seu senso de justiça irá aflorar e você vai dizer, está vendo? Não mudou nada. E nós mudamos? E o que Deus tem feito conosco? Esse texto nos lembra que Jesus espera dos seus filhos, porque eu estou falando aqui para quem passou pelas bem-aventuranças. Eu estou falando aqui para pessoas que são pobres de espírito e se reconhecem assim, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou com você. Eu estou falando aqui com quebrantados, com humildes, eu estou falando aqui com pessoas que são pacificadores, porque é isso que as bem-aventuranças vão dizer do caráter daquele que serve a Cristo Jesus. A nossa justiça, meus irmãos, é muito mais larga, mais longa e maior, ou mais alta
do que a desse mundo. Ela precisa exceder, e muito, a dos fariseus. Por quê? Porque ela é a justiça que vem do alto. E caminhando para o final, a gente vê que Jesus agora vai colocar a gente diante de uma impossibilidade de autojustiça. Não entramos no céu, no reino dos céus, com a nossa própria força. O final do versículo diz assim: se vocês não excederem em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Veja, a esperança de ser salvo somente observando a lei ou pela justiça própria é aniquilada, é destruída por Jesus aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, entra no reino por conta de comportamento bom, de justiça própria, de ser bonzinho e de fazer a arte de dar caridade para o rei ou dar a si próprio dando ao rei, como falamos na nossa ilustração aqui. Nós não entramos nem desprezando a lei e vivendo como eu quero, e nem obedecendo a lei simplesmente para ter o mérito da obediência. Nós só entramos no reino dos céus se for pela justiça que o próprio Cristo oferece. E essa é a justiça que Deus exige, a justiça que Cristo oferece. Veja, Jesus falou que ele cumpriu a lei perfeitamente. Ele viveu sem pecado. Ele morreu pelo injusto, e agora a sua injustiça, ou a sua justiça, é imputada a nós, pecadores injustos. Agora ele toma o nosso lugar, naquilo que era minha condenação, e agora aquilo que era a sua absolvição é colocada sobre mim. O apóstolo Paulo, ele vai dizer dessa maneira: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o Evangelho não produz pessoas que confiam em si mesmas. O Evangelho não produz pessoas que jactanciam ou que se alegram da sua performance religiosa, ou da sua performance moral, ou da sua performance em qualquer área da vida. O Evangelho produz pessoas que confiam em Cristo Jesus, que entendem que são mais amados do que deveriam, porque são mais pecadores do que se imaginam. Pessoas que olham para si e sabem que se não é a graça de Deus agindo em nós, o que seria de nós? Onde estaríamos e o que estaríamos fazendo? Veja, o Evangelho, meus irmãos, produz pessoas que abandonaram toda a esperança na justiça própria. Não é um pouco da esperança na justiça própria. Eu estou falando de toda esperança na justiça própria. De achar que um dia, de algum momento, de alguma forma, nós vamos chegar lá no céu e vai ter, tem que ter, pastor Gustavo tem que ter, pastor Cassandro tem que ter, vai ter que ter um anjo lá do lado, com uma planilha, e ele vai ter a contador de coisas boas e coisas ruins que eu fiz. E ainda vai ter no canto de coisas ruins, atenuantes, porque ele vai pensar assim, não, nessa fase aqui ele não estava muito legal. Ele estava meio fora da cabecinha dele. E aí a gente vai passar na nota 6, porque talvez você aprendeu a vida inteira a passar na nota 6. Mas veja, o Evangelho diz que você não tem nota para passar. Você passou por conselho de classe, se eu posso usar essa ideia. Alguém olhou e disse, você vai passar, meu filho. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequeno, eu cheguei um dia com uma nota alta, 8. Para mim, e ela falou, também, você é tão lindo? O que tem a ver ser lindo com nota alta? Absolutamente nada. É exatamente assim. Você não tem nota, você não vai conseguir, você não vai chegar. É isso que o Evangelho nos lembra, é isso que o Evangelho nos atrai, é isso que o Evangelho deixa claro para a gente. O Evangelho produz pessoas que abandonaram toda a esperança na própria justiça. E agora, meus irmãos, são convidados a descansar somente em Cristo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você consegue obedecer ao Senhor. Você consegue
experimentar o que nós lemos no nosso tempo de contrição. Aquele que tem os meus mandamentos me ama. Faz porque me ama. Obedece porque me ama. Aquele que tem os meus mandamentos não chega com o cavalo alazão e entrega para o rei, esperando receber mais um aras. Ele simplesmente entrega e glorifica ao Senhor por poder ter feito. Aquele que faz isso, meus irmãos, quando chega diante dos reis, e ele recebe de volta o seu presente, sabe o que ele faz? Ele deita de novo aos pés dos reis, do Rei dos Reis. Qual o sentido vai ter para você usar uma coroa no dia que você encontrar pessoalmente com Cristo Jesus? Diz para mim. Eu já brinquei isso aqui, eu já falei isso uma vez. É como você está com aquela coroa do Burger King diante de Jesus. Sabe o que nós vamos fazer, meus irmãos? E eu espero fazer. É que o dia que eu olhar para o Senhor e eu tiver uma coroa na minha cabeça, eu pegue ela e coloque diante do pé dele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E eu vou olhar para Ele e vou dizer: Senhor, se o Senhor não me trouxesse para cá, onde eu estaria agora? É sobre o Senhor. É quem o Senhor é. Nós abrimos mãos da nossa justiça pelo Evangelho. Como a gente pode aplicar isso? Eu já quero convidar os irmãos a tomarem o lugar aqui no púlpito, para a gente encerrar com louvor. Primeira coisa, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, peça ao Senhor que examine em que você tem colocado a sua esperança. Onde está a sua esperança? Veja, nós falamos aqui do relativismo, ou desprezar a lei, que faz eu viver como se eu mesmo definisse a minha vida. E o legalismo, ele me faz observar a lei moral ou a moralidade, ou achar um meio de salvação. Agora, o Evangelho é a realidade que Jesus leva a lei de Deus tão a sério, que Ele pagou o castigo da desobediência e podemos ser salvos por sua graça. Nós, então, colocamos a nossa confiança não na realidade de estar frequentando culto, de estar servindo na igreja, de estar conhecendo e ensinando doutrina, mantendo a aparência correta e ainda assim confiando na minha justiça própria. Nós não fazemos isso. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu posso estar construindo a minha identidade sobre o meu desempenho, sobre comparação, sobre reputação e sobre a minha aparência. Ore, pergunte-se: Senhor, se o Senhor removesse tudo hoje, tudo aquilo que parece que eu uso para parecer bom, Cristo ainda seria suficiente para mim? Pergunte-se. Se Ele parasse de te responder agora, ou se caísse a sua ficha de que não adianta ser bonzinho, e que esse sofrimento vai permanecer por um tempo, que o Senhor ainda vai usar esse sofrimento ou essas circunstâncias na sua vida para edificar a sua vida, você ainda vai ter a convicção de que Cristo seria o suficiente? Examine-se. Examine-se. Segunda aplicação dessa semana: permita que o Evangelho transforme seu coração. Pelo Evangelho, somente pelo Evangelho, nós somos feitos santos e perfeitos aos olhos de Deus. A fé do Evangelho reestrutura as nossas motivações, ela muda a nossa autocompreensão, a nossa identidade, a nossa visão de mundo, ela muda nosso coração. Ela alcança desejos, intenções e pensamentos do coração. A fé no Evangelho confronta pecados escondidos, confronta orgulho religioso, confronta amargura, confronta impureza. Permita que o Evangelho inunde o seu coração essa semana. E por fim, nós estamos diante dessa mesa. A mesa da ceia nos lembra que não chegamos aqui e não continuamos aqui pela nossa própria justiça. Irmãos, se tem uma imagem visual do oposto à justiça própria, está aqui. É um pão partido e um vinho derramado. Aquele que era justo e tinha todo o direito de clamar a justiça, se fez pecador no seu lugar. Assumiu
em seu lugar. Veja, ninguém que está aqui hoje pode sentar-se a essa mesa ou participar desses elementos e dizer: eu mereço estar aqui. Se você vai participar da ceia, se você já cumpriu os pré-requisitos ou os ritos que nós temos aqui do batismo, se você já é salvo em Cristo Jesus, e se você está diante desse elemento, você não pode dizer: eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque Cristo fez. Eu estou aqui exatamente porque eu não mereço, exatamente porque eu não sou bom o suficiente, mas eu descanso na graça do Cordeiro. Eu descanso na obra do Cordeiro. A mesa, meus irmãos, essa mesa é para pecadores que reconhecem e dizem: minha justiça não basta, eu preciso da justiça de Cristo. O pão e o cálice anuncia exatamente isso. Cristo viveu a vida que eu não consegui viver. Cristo morreu a morte que eu merecia morrer. E agora a minha esperança diante de Deus não está mais em mim, mas está inteiramente nele. O fariseu permanece em pé, confiando em si mesmo, presenteando a si mesmo. Mas o discípulo de Jesus se aproxima da mesa de mãos vazias. Se aproxima da mesa confiando somente na obra de Cristo Jesus.